Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 17 de janeiro de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Nadia Dalbano, né? E vamos estar começando mais um momento que ele cresça, que eu diminua. Agora são 6h35 da manhã, né? Vamos estar orando. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Senhor Deus. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti. Senhor Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamada, aquilo que o Senhor tem confiado à minha pessoa. Nesta hora também, Pai, eu apresento a vida de cada um, Pai, que está ouvindo, Pai. Aleluia, essa live, que o Senhor possa estar alcançando, que o Senhor possa estar entrando com providência, com socorro, curando, libertando, abrindo as portas. Deus, eu não sei a necessidade dele, mas o Senhor sabe. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor é tudo e para todos quem te confia. Senhor Deus, eu apresento também os três poderes do nosso país, o executivo, o judiciário, o legislativo, Senhor Deus, visita a nossa nação, visita os hospitais, Senhor, visita os presídios, visita as UTIs, visita as crianças que são abusadas, que são espancadas, visita crianças que são maltratadas, mulheres que estão, Pai, em cárcere privado, Senhor Deus, mulheres, Pai, que são espancadas, que são abusadas também, idosos, Pai, que são maltratados, espancados, Senhor, que haja denúncia. Meu Deus, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Visita, Pai, aleluia, os ribeirinhos que estão ali, Pai, que muitos trabalham, Pai, como escravo naquele lugar, trabalham, continuam na pobreza, continuam ali, Pai, na dificuldade, que o Senhor possa levantar pessoas para abençoar os ribeirinhos, que o Senhor possa levantar pessoas, Pai, para ajudar os nossos índios, Pai, para levar a Tua palavra, para evangelizar, que o Senhor possa visitar os presídios, levantando pessoas para evangelizar, para falar da Tua palavra, os presídios feminino, masculino, que o Senhor possa visitar a Fundação Casa. Meu Deus, são tantas situações, Pai, que o Senhor possa visitar as BR, os motoristas de ônibus, de carro, de van. Senhor Deus, nossas crianças que estão de férias em casa, que o Senhor venha guardar, livrar do acidente. Meu Deus, são tantas coisas. Meu Deus, visita as igrejas, visita, Pai, aleluia, visita os altares das igrejas, visita os pastores, visita aqueles que precisam e necessitam de um socorro. Neste dia, Pai, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aí eu queria louvar o hino da harpa, que está no 577. Eu amanheci, na instante eu estava orando ali e ele veio no meu coração. Chama em fervente oração. Quem já ouviu, né, deve conhecer, mas quem não ouviu, é um hino que fala muito aos nossos corações. Somente ao meu, né? Nesse momento de hoje. Tem dia que a gente tá mais sensível, né? E hoje eu tô meio sensível. Diz assim, em fervente oração, 577 da harpa. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando
no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Esse hino é tão bonito, igreja, né? Quando a gente deixar tudo no altar, deixar Deus controlar, não é fácil, né? Mas é que a gente possa deixar Deus estar no controle das nossas vidas. Precisamos, né? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor hoje está em 1 Timóteo 6. Todos que estão sobre o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. O que tem senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos, ao contrário, deve servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são os fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, orgulhoso e nada entende, esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. Desculpa. Entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, nós estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhares na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Recomendação de Paulo a Timóteo. Porém, você, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. 6:12, tá? Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão, na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém? Ordene aos que são ricos num presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo que nos provém ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. No 20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé. A graça seja com você. Amém? Então, igreja, aí quando a gente lê aqui, né, a gente vê que você está falando, né, que todos que estão sobre o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito. Aqui a gente pode entrar no livro de Filemão, na carta de Filemão, né, uma carta pequena, onde só tem um capítulo de Filemão, onde Paulo está preso, né, e lá ele conhece Onésimo, a qual ele ganhou nas prisões, e Onésimo era escravo de Filemão,
que era um dos cooperadores de Paulo, né? E aí Onésimo, Paulo escreve para Filemão pedindo que o receba, né? Porque uma hora Onésimo foi inútil, mas agora ele era útil a ele, né? Somente ao evangelho. Então Paulo dá um grande testemunho. Então a gente vê a mudança de Onésimo, né? Onésimo Tora era um escravo fujão, ladrão, agora estava voltando para a casa do seu senhor, né? Como um irmão em Cristo, né? Um servo e ainda irmão em Cristo. E é tão interessante que Paulo dá testemunho dele. Paulo diz assim: se ele te defraudou alguma coisa, você me fala que eu te pago. E eu acho tão interessante também que Paulo fala assim: eu poderia falar para você recebê-lo, mandar, mas eu sei que você é de boa vontade, né? Porque eu já estou velho, né? Estou preso, velho. Você sabe do que eu ensinei, do que eu preguei, então eu tenho humildade para lhe pedir que recebe Onésimo, né? Nos seus seios agora como um irmão em Cristo. E é tremendo, porque Paulo, ele mostra que nós devemos amar uns aos outros, né? Isso é muito importante. Então, assim, a carta de Filemão é uma carta de amor e de fé, né? O amor e a fé se cruzam ali, né? A fé que Filemão, é o amor de Filemão, né? E Paulo, o amor de Paulo a Onésimo. E a fé que salvou Onésimo está trazendo ele de volta para a casa do seu Senhor, não como mais um preso foragido, né? Um preso, mas como um livre, uma pessoa em Cristo que foi ajudar ele ali. E não, a palavra não dá embasamento, mas a história disse que Onésimo trabalhou muito para o evangelho, muito mesmo. E vamos aqui, o amor ao dinheiro, né? Já está no 3. 2 Timóteo 1:3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com esse ensino, que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias, contentos acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, né? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. É por isso que, tendo o que comer e com o que se vestir, sejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram com muito sofrimento. A gente vê aqui que ele está explicando, né? Que a doutrina, que tem muitas falsas doutrinas, né? E que não concorda com essa doutrina do Senhor, porque essa doutrina do Senhor, ela é simples, é a palavra, o evangelho, o amor, né? O resumo dos 10 mandamentos, que é os 5 primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois os mais 5, o seu próximo mantimento. Então, quando a gente segue esses 2 mandamentos que Jesus deixou, a gente não fere os princípios morais e éticos, né? Porque a igreja, quando você entende que nós estamos a serviço do rei, que nós estamos a servir o próprio Deus, então a gente tem princípios que a gente não abre mão, porque o nosso Deus é um Deus de princípios, né? Isso é muito importante, porque assim, tem um ensino que é segundo a piedade, um ensino falso, né? Um ensino orgulhoso, nada entende, é orgulhoso, esse tal mostra interesse doentio por controvérsia, contenda acerca da palavra, que resulta em inveja, brigas, difamações, suspeita, maligna, atrito constantes entre eles, aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Quantos acham, né, que servir a Deus é para enriquecer? Né? E não é. Servir a Deus nunca foi para enriquecer. Servir a Deus é para ganhar almas para o reino dele, né? É para o nome do Senhor ser expandido. Jesus diz assim: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, assim, há uma ordem imperativa de Deus. Vá, pregue o evangelho, né? Então, a gente vê aqui que isso acontecia muito nessas igrejas. Mas se sabe que tinha pessoas com gnosticismo, né, com conhecimentos que ainda que queriam misturar com o evangelho de Cristo, né? E o gnosticismo não é algo legal, né? Então tinha várias, a gente pode se dizer assim, tinham vários
costumes que estavam querendo ser enxertados dentro da igreja. Tinha o gnosticismo, né? Que é os misticismo, especulação da filosofia. E não é diferente no dia de hoje. Tem tanto misticismo no meio da igreja, né? E aí Paulo estava alertando a igreja sobre isso, né? E também tinha o ascetismo, que era uma filosofia, né? Que realizava certas práticas visando desenvolvimento espiritual, né? Mas a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós não temos que desenvolver espírito. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? A gente passa a ter uma vida com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. Então, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? E isso é muito importante, né? Então, assim, já tinha um judaísmo decadente também, né? Que a gente vê que esses mesmos judeus foi aquele que crucificaram Jesus. Quando Pilatos vai lá, né, falar com eles, e a gente pode ver lá no livro de João, né, no Evangelho de João 28, desculpa, Evangelho de João 18, 28, fala ali, né, Jesus diante de Pilatos. E aí Pilatos conversa com Jesus, né, e Pilatos faz várias perguntas, e Pilatos ele diz bem assim, e segundo os judeus, levaram Jesus da casa de Cefas para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus tinham, né, esse ritual, né? Os judeus não entraram no petróleo, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntaram: que acusação você tem contra este homem? Que acusação? E respondeu ele: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado. Mas a gente sabe que foi por inveja, né? Por orgulho, por soberba, né? Que entregaram Jesus na mão de Pilatos. Simplesmente por inveja. Mas eles não estavam entendendo ali que estava se cumprindo o que Deus já havia dito através de seus profetas, né? E Pilatos disse: leve no julgamento no conforme a lei de vocês, mas vocês mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe disse: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua. Jesus manda de novo a resposta para ele: ou outros te falaram a meu respeito? Peraí, você está perguntando se eu sou rei dos judeus? Quem falou para você? O próprio Jesus falando para Pilatos. Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo, ou seja, os próprios judeus, e o chefe dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Ele está perguntando. Peraí, o seu povo veio e me entregou a você para que você fosse executado. Mas eu não estou vendo pecado em você. O que você fez? Né? A inveja, né? A inveja, ela é terrível, igreja. E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes, sou rei, de fato. Por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Então, assim, quem conhece Jesus, quem conhece a verdade da palavra, ouve as palavras do Senhor, que ela é verdadeira, né? É o próprio Deus, ele fala ali no Monte da Transfiguração: ouça o que ele fala, né? Ouça o que meu filho fala, né? É muito tremendo. Então, ele diz assim também, que a verdade, perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles em resposta gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos vai falar assim: ó, ele não tem nada, ele é inocente. Mas você sabe que nós temos um costume, né? De na Páscoa soltar um preso. Quem que vocês querem? Quer que solte Jesus? Não. Eles escolheram um bandido, a Jesus. Então Jesus ele vai lá, né, para se cumprir aquilo que havia dito, né, pelos profetas. Vai ser crucificado, né? Mas é tão interessante que Pilatos continua falando no capítulo 19. Para a gente ver, igreja, como que essa parte aqui, né, orgulhoso, nada entende, né? Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas,
e atrizes constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Fala para mim. É muitas pessoas, igreja. E muitas vezes a gente vai falar o quê? A gente vai orar, né? Eles não conseguem ter o conhecimento da verdade, eles são religiosos, né? Muitas vezes estão firmados naquilo que o homem fala, mas não está firmado na palavra de Deus. E não era diferente aqui com os judeus, né, que queriam crucificar Jesus, né? E Pilatos, aí diz assim no 19, Jesus é condenado à crucificação. 19, então Pilatos mandou açoitar Jesus, Jesus foi açoitado. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Botou, você não é rei? Então recebe a coroa de espinho. Vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam, salve rei de judeus, e batiam-lhe no rosto. Tudo isso Jesus sofreu. Tá em João 19, 1, tá? Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saiba que não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos ainda tentando interferir, né? Pilatos tentando interferir para que Jesus não sofresse, para que Jesus não fosse morto, né? Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, o chefe do sacerdote e os guardas gritaram, crucifiquem, crucifiquem. Pilatos diz assim, este homem, ele já estava todo judiado, já estava com a coroa, já estava vestido com uma capa, né? Tipo, zombando dele, você não é rei? Zombando de Jesus. Então, igreja, você vê como que é complicado, né? E hoje em dia não é diferente. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e guarda gritaram, gritaram, crucifica Jesus, crucifica esse Jesus, né? Eles queriam crucificá-lo, crucifique-o. Eles tinham tanta ira de Jesus, tanta raiva, que eles não conseguiam enxergar a glória de Jesus, né? Jesus era o Messias, porque eles esperavam um Messias político, libertador, alguém que viaje de uma linhagem, que não alguém que nascesse, né, numa manjedoura, vamos dizer assim, num curral, alguém pobre, filho de um carpinteiro, de uma pobre de Maria. Oh, Jesus, mas Deus, ele vem na controvérsia do mundo, ainda bem. O mundo espera sempre o glamour, mas nosso Deus é humilde, né? Deus, ele é Deus, né? Tudo está no controle das mãos dele. No entanto, que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, né? Jesus não tinha, igreja. Mas Pilatos respondeu, leve-no vocês e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Pilatos, gente, eu não estou vendo nada que desabone Jesus. Mas por que vocês querem crucificar? Simplesmente a inveja, o ódio, né? A ganância, a soberba, tudo isso, igreja. E os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ele não se declarou, ele é o filho de Deus. Mas tem muita gente que tá o quê? Olha a palavrinha, né? Ele mostra o interesse doentio por controvérsias. Você tá entendendo? E atrito constante entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E assim, eles estão privados da verdade de Cristo, totalmente privados. No entanto, que a gente entra num contexto, que já me fez lembrar aqui agora, que eram os 12, né? Dos 12 tinha Judas. Judas era quem era responsável pela coleta das ofertas. Ele ficava com a sacola. Chega na hora que Jesus, chega lá, Maria e quebra o vaso de alabastro sobre Jesus, ela já estava ali preparando Jesus para a morte, ela não sabia, porque não ia dar tempo, né, de fazer as especiarias, como era costume dos judeus, né, antes, na morte. E ele chega e fala assim, nossa, você poderia ter vendido, né, não sei quantos denários e dar ao pobre. Aí Jesus fala assim, não, ela fez o melhor, né? E os pobres você sempre vai ter convosco. Mas o intuito dele não era ajudar os pobres, porque Deus conhecia o coração de Judas, né? E, no entanto, depois Judas é aquele que vende Jesus por 30 moedas, né? 30 moedas. E, então você vê o interesse do homem, né? O homem corrompido, né? No lucro. Então, se 12 andava com Jesus, um era Judas, né? Que via ali o mestre, que via tudo, mas era interesseiro, era corrupto. Então você imagine a situação, sabe, igreja? Não é diferente dos dias de hoje, né?
Ele estava ali andando com Jesus, ele viu os milagres, ele viu o que Jesus fez, mas ele estava ali interessado no dinheiro, né? Mas Jesus, ele sabia quem era Judas. No entanto, a gente tem que entender algo muito interessante, que quando a gente fala assim, ai, fulano tá endemoniado, nem todo endemoniado fica se manifestando, gritando, babando, não. A gente vê que Judas estão lá na mesa, né, e fala, ah, alguém vai me trair. Aí Jesus molha um bocado de pão e põe na boca de Judas. E ali o diabo entra e Judas já sai para vender Jesus. Você tá entendendo? Então, assim, o inimigo, ele vai o quê? Ele vai trabalhar no desejo, nas suas vontades. Nós temos que entender que nós temos vontades. As nossas escolhas é baseada nas nossas vontades. Nós temos desejo, nós temos o livre-arbítrio. Então você vai escolher. E ele escolheu ali vender Jesus. Você tá entendendo? Quando ele se arrepende, porque o diabo sai dele, que ele se arrepende, aí já é tarde, né? Ele já foi condenado com Satanás e seus demônios. Então isso é muito forte, igreja, sabe? Muito forte. Porque a gente não tá trabalhando com alguém que, como é que se diz? Com alguém que não andava com Jesus. Ele estava com Jesus, né? Ele estava com Jesus em todo o tempo, né? Mas ali ele mesmo entrega o seu Senhor, né? Mas é que se cumprisse, né? Salmos falam sobre isso, né? Então, chega uma hora que Pilatos, ele simplesmente, ele... 18, né? Pilatos, ele fala assim, não, esse homem é inocente, eu não tenho acusação contra ele, não tenho o que fazer, né? E aí ele diz assim, daí em diante Pilatos procurou, e aí diz assim, no 6, mas Pilatos respondeu, 6 parte B, leve-no, vocês crucifiquem-no, quanto a mim não encontro base para acusá-lo. Eu não tenho base para acusar, vou acusar do quê? Pilatos sabia que eles tinham inveja, né? Pilatos sabia que eles estavam com inveja de Jesus, né? Então, assim, porque Pilatos decretou a inocência, porque ele sabia que Jesus era inocente, mas eles estavam tão cheios de si que queria. E os judeus insistiram, temos uma lei, de acordo com a lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta, né? Então, assim, Pilatos, ele estava assim, gente, pensa só, Pilatos era um homem que estava acostumado a lidar com essa situação. De repente, ele vê um povo que quer destruir um homem. E Pilatos percebe que aquilo é por inveja. Então eles tentam pegar na lei de Moisés, Jesus, né? A inveja deles era grande porque Jesus chegou como divisor, né? Jesus batizava, curava, expulsava demônios. Então, e Jesus fazia isso porque ele era Deus, né? O próprio Deus se tornou tão pequenininho de tal maneira que entrou dentro de Maria, fez um menorzinho, né? Para entrar no ventre de Maria, através da expressão de Deus, para nascer de uma mulher como homem, mas sobre ele não teve pecado. Ai, desculpa, nenhum. Então, diz assim, você se nega a falar comigo? Jesus não falou com Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Tá entendendo? As últimas palavras de Jesus a Pilatos, de cima, toda autoridade terrena provê uma última análise de Deus, um pecado maior, né? O de Caifás, não de Judas Iscariotes, que foi simples instrumento. Caifás pegou Judas e deu Judas, né, para vender, né? Incitou ali. E o diabo entrou nele. Entretanto, maior subtende a existência de um pecado menor, de modo que o pecado de Pilatos também era a realidade, né? Ele estava ali, né? Então era algo que não tinha como fugir, né? Aí daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Espera aí, você vai ser o povo? Porque assim, os judeus ali já estavam envolvidos ali com
com o rei, com as pessoas lá, né? E tinha já se corrompido, né? Não queria mais servir a Deus conforme já era pedido. Você sabe que até o templo de Salomão, ele foi modificado para agradar os judeus, né? Eles fizeram lá a Torre de Antônia, porque Deus ele tinha dado os modos do templo ali de Salomão. Então Salomão fez conforme tudo que Deus queria. Aí depois o templo foi destruído e depois, acho que é Pilar, esqueci o nome dele agora. Reforma o templo, Herodes. Herodes reforma o templo para agradar os judeus. Entendeu? Então os judeus ele tinha uma força política nessa época. Então Herodes vai, restaura o templo para agradar, só que ele modifica o templo, né? Aí já passa a ser o templo de Herodes, né? Mas o templo de Salomão. Ele faz as modificações, põe lá a Torre de Antônia e faz umas coisas lá total diferente daquilo que o arquiteto, né, já tinha dado, o próprio Deus. Então, a gente vê aqui que ao vir Pilatos, trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira. Então, a gente vê que Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica. Eles tinham tanta ira de Jesus, eles tinham tanta inveja, né? De ver Jesus fazer tudo que fazia. De saber que o povo estava saindo da sinagoga para encontrar, para ver a pregação de João Batista. O povo já não estava mais lá indo atrás dele, do sacerdote, mas estava indo atrás de Jesus. E João Batista já tinha sido decapitado, né? Então, assim, eles tinham uma ira muito grande, né? Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César. Então, assim, eles tinham César como rei, mas não aceitavam Jesus. Eles deixam bem claro. Responderam o chefe do sacerdote. Finalmente, Pilatos entregou a eles para ser crucificado. E aí, Pilatos entrega, né? Jesus para ser crucificado. Então, igreja, eles estavam aqui privados da verdade do evangelho, da verdade de Cristo. Então, assim, eles vinham, sabiam a lei, conheciam a lei, sabiam das promessas, mas não aceitaram o Messias, não aceitaram Jesus. Os judeus não aceitaram. Por quê? Porque é pobre, né? Mas é muito interessante que eu creio que Deus tinha um propósito, como Deus tem um propósito em tudo, né? Eles não aceitaram, os seus não aceitaram, como diz João 1, mas todos que aceitaram foram feitos filhos de Deus, que sobrou para mim e para você. Glória a Deus, né? O despojo foi dividido para mim e para você. Então, e aí ele fala assim, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Igreja, nós não trouxemos nada, nós viemos pelado para o mundo e nós vamos voltar também. Porque assim, a nossa carne vai voltar para o pó da terra, o nosso espírito para Deus e a nossa alma vai voltar para quem? Aí a escolha é tua, né? Ou a nossa alma vai para o céu ou vai para o inferno. Por isso, tendo que comer e com vestir, e sejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Então, assim, eles queriam riqueza, queriam continuar na liderança, queriam continuar, né, massacrando o povo, né, e entrando nas casas da viúva, fazendo longas orações e se alimentando daquilo que elas quase nem tinham. Era isso que eles queriam. Continuar fazendo e desfazendo. E aí vem Jesus e quebra, né? E quebra tudo aquilo que eles já tinham, já tido como alicerce, né? Para eles, para base, para que eles pudessem fazer o que eles quisessem. Jesus vem e fala, ixi, chega, já era, né? Aí, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Foi Judas, né? Aí depois a gente sabe que Judas se enforcou. Vendeu Jesus por 30 moedas, depois se enforcou, né? Então, isso aqui pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Igreja, eu costumo dizer que o dinheiro é muito bom. Nossa, eu quero ter dinheiro que eu preciso comprar, fazer muita coisa. Mas eu não posso deixar que o dinheiro me domine. Eu tenho que dominar o dinheiro.
Tem gente que é dominado pelo dinheiro, tem gente que é gananciosa. Igreja tem muita gente gananciosa. A gente vê também a passagem do jovem rico, né? Ele vai, mestre, bom mestre. Aí Jesus fala, por que me chama bons? Ah, eu sigo os mandamentos todos. Aí Jesus falou assim, então pegue tudo que tem e vende e dá ao pobre. Quando falou isso, acabou com ele. Ele já não quis mais seguir Jesus. Porque ele não queria se desprender dos bens materiais, né? Então eu vou vender tudo que eu tenho e dou pro pobre. Não, não consigo. Então, é algo que muitas vezes as pessoas somos materialistas, né? Não podemos, nós temos que ajudar. A igreja de Cristo é uma igreja que tem que ajudar, né? Nós estamos aqui para servir. Nós estamos a serviço do Rei. Jesus serviu a mim e a você, né? E as pessoas, muita gente não gosta de servir. Principalmente quando a pessoa é pobre. Muitos preferem servir a quem já tem, né? Eu vou dar um presente para um pastor, para uma irmã, para quem tem, para quem não tem. E para ele que é pobre, eu não vou dar. Eu tenho muito disso comigo. Eu sou simples assim, né? E às vezes quando as pessoas me conhecem, aí elas vêm me dar um presentinho. Mas quando elas veem que eu sou bem povão mesmo, né? Falam assim, ai, eu era missionária, psicóloga, Nadira Alpano, não sei o quê. E aí elas vêm dar... Quando elas veem que eu sou bem simples, aí depois eu já vejo já que esse presente muda, né? Mas eu não ligo não, igreja. Sabe por quê? Porque eu sou assim. Você tá entendendo? Eu sei que eu sou assim. Não é por causa de cargo, não é por causa de que eu sou psicóloga, que eu sou melhor que ninguém. Não. Eu sempre costumo dizer assim, se Jesus era humilde, se eu sou serva dele, eu tenho que ser mais humilde, tentar ser. Eu não vou ser igual a ele, mas eu tenho que ser humilde. A humildade, igreja, é fundamental. E muitas vezes as pessoas acham que você ser humilde é você ser capaz, não é. Você tem que saber o seu lugar. E eu acho que você não é bem recebido num lugar, você não vai ficar conversando. Você vê Jesus não respondeu Pilatos. Então tem gente que acha que a gente tem que ficar respondendo não, igreja, de jeito nenhum. Às vezes você passa, no lugar dá uma boa tarde, a pessoa não responde. Você passa de novo, não responde. Faz pouco caso. Dê-se o valor. Siga em frente, ore e continue sendo você. Porque Deus, ele sabe, Deus, ele vê todas as coisas, né? Muitas vezes até Deus permitindo para você não ficar no meio desse povo. Então, quando eu mudei aqui para onde eu moro, eu tinha assim, uma preocupação de passar e falar com todo mundo. E vai. Ai, mas quando fulano não respondia, eu ficava triste. Mas peraí, quem tem paz, dá paz. Não é não? A paz do Senhor. E quem não tem, não dá. Até eu entender. Demorou a igreja. Que só dá paz quem tem paz? Por favor. Eu me sinto muito bem assim. Então assim, vou ficar dando paz pra quem vira a cara pra mim? Vou ficar, não. Se a pessoa chegar uma hora e falar, paz do Senhor, a paz do Senhor, Melinda, Deus abençoe. Pronto. Porque eu tenho paz. Eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu sou, né? Então nós temos que nos atentar muito a isso. Aí fala assim, a recomendação de Paulo a Timóteo. Vocês, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, assim, Timóteo, combata o bom combate, busca fazer a justiça, tenha fé, tenha o amor. Ó, você foi chamado por uma confissão maior, né? Na presença de muitas testemunhas. Então, assim, você vai ser... O importante é a salvação. Como eu já falei aqui, Timóteo, para você, em 6:7, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. A gente não trouxe nada. A gente não trouxe roupa, não trouxe sapato. A gente não vai levar nada. Mas continue buscando a servir a Deus. Se desvie do mal, né? Aí ele diz assim, diante de Deus que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão e lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, qual Deus fará se cumprir o seu devido tempo. Então, aqui fala, diante de Pôncio Pilato, a gente acabou de ler, Jesus fez a boa confissão, Jesus falou de si, Jesus sabia quem ele era, entendeu? Aí chegou uma hora que Pilatos disse que não queria, né? Jesus ficou quieto. Você é o rei dos judeus, eu já tinha falado, então fica quieto. Tem coisas, igreja, que a gente vai ter que ficar quieto e orar e deixar Deus mostrar quem é a gente, né? Aí pegaram a capa, pegaram a coroa com os espíritos de Jesus e fizeram o que quiseram, humilhando. Quantas pessoas nos humilham, igreja?
só por você servir a Cristo, né? Muita gente prefere as coisas erradas. Ali preferiram Barrabás. Eu prefiro Barrabás. Solte Barrabás, né? Solte Barrabás que a gente quer. Não, a gente quer Jesus crucificado, o ódio, a ira, né? Porque Jesus era a luz. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. A luz sempre vai incomodar as trevas. Daí pra pior, né? E guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Igreja, há um tempo devido para todas as coisas, há um propósito. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Às vezes fala assim, ai, o mundo vai acabar em 2000. Não, não acabou, nós já está em 2024. Né? Vai ter isso, não adianta. Porque Deus, ele falou assim, quando os apóstolos perguntam, Senhor, quando que o Senhor vai voltar? Ele fala assim, Jesus, o Pai não compete. Ele não disse, só quem sabe é o Pai. Então não adianta especulações. Jesus, Deus, ele volta toda hora, milésimo de segundo, para cada um de nós, né? Eu tô aqui falando com vocês, eu não sei daqui a pouco o que vai acontecer, né? Se o Senhor aprova e me recolher. Mas eu tenho que estar preparada, sabendo que eu quero ir pro gozo do meu Senhor, né? Eu não quero ir pro inferno, eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus e morrer e ir para os braços do Pai. Ele diz assim, ele é o bendito, único e soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Então, toda honra é para Deus, ninguém pode ver Deus, né? Moisés viu só uma sombrinha e já, meu Deus do céu. Assim, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza de riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então a igreja está falando assim, você é rico, ajude, seja humilde, abençoe, não seja arrogante. Gente, quantas pessoas arrogantes? E o que mais me deixa triste é quando a gente vê que quem tem dinheiro dentro da igreja, hoje em dia, tem mais valor, né? Aí é imposto aquela parte assim, não imponha a mão precipitadamente, né? E muito que tá aqui, ó, em Timóteo, 1 Timóteo 5, diz assim, no 21, tá? 1 Timóteo 5, 21. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essa instrução sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não podemos fazer as coisas de Deus. Ai, fulano é rico, ai, eu vou ungir ele, vou fazer não sei o quê. E tem muito disso hoje em dia nas igrejas, por favoritismo, porque fulano tem dinheiro. E aí ele vai o quê? No 22, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro, né? Aí ele fala para ele, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, né? Ele dando um conselho, né, para Timóteo. Timóteo, não vai fazer alguém por excepção, né? Não faça nada por favoritismo. Não imponha a mão precipitadamente. Olha, chegou aqui a irmã Joaquina, o irmão Joaquim. O irmão Joaquim é empresário. Vamos estar ungindo ele, vamos dar um carro, começa a dar a igreja, pelo amor de Deus. Ixi! Foge dela, igreja minha, pelo amor de Deus. Isso é demais no meio das igrejas. E aquele irmãozinho que tá lá no fundo orando, intercedendo, vai morrer ali. Porque não tem dinheiro. Ai, mas tem vida com Deus, né, igreja? Então, assim, não podemos fazer nada por favoritismo. Nós temos que deixar que Deus nos levante, né? Muita gente é precipitada em pôr as mãos, né? Aí acontece muitas coisas que têm acontecido no dia de hoje. Infelizmente, não é de hoje, é desde aquela época, né? Então, tá deixando para mim e para você. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Sabe, igreja, nós temos que entender que nós estamos para servir, e é servir a Deus, né? E os ricos têm que praticar o bem, tem que ter obras generosas prontas a repartir, né? Dentro da igreja tem muita gente gananciosa, avarenta, infelizmente. Muitas pessoas avarentas. Não gostam de ajudar. Isso é muito triste, sabe?
Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, por quê? Porque a pessoa não tem um coração voluntário. Né? Ah, eu tô salva, e aí? Custa se dar uma cesta básica para uma irmã que tá precisando? Esse é o papel da igreja, né? Alimentar, ajudar em todas as esferas. Mas, infelizmente, isso tem fugido. Tem fugido, né? Isso aí são poucas, né? É procurar uma agulha no palheiro, né? A igreja aqui costuma fazer isso, né? Infelizmente. Aí no 20, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé. Então, a igreja, é tanta coisa que inventam na igreja, tanta coisa que quer colocar no lugar de Cristo, e tem hora que você para assim e fala assim, meu Deus. E aí um dia, né, eu vi uma irmã falar que ela tinha que fazer um sacrifício. Eu falei, mas sacrifício como assim? Se o maior sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. Você tem que obedecer a palavra, né? Nem, irmã, eu tenho que sacrificar. Não, você não tem que sacrificar, você tem que matar a sua carne para vivificar o espírito, irmã. Não tem sacrifício, né? E às vezes a gente vai pensar, ai, nossa, mas o pastor é tão humilde. É mais que obrigação dele ser humilde, né? Porque o pastor dos pastores era humilde. Por que ele não pode ser? Nós somos servos do Deus vivo, nós temos que ser humilde. Humildade é o princípio da sabedoria. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor para que seu tempo vos exalte. Fala lá em Pedro. 1 Pedro. Ou é 2 Pedro. Então, nós temos que ter isso enxertado em mente, né? Estamos aqui para servir, igreja. Para servir, né? Então, assim, as cartas de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, são cartas maravilhosas que Pedro, né, que o apóstolo Paulo passa para ele. Chega uma hora que ele fala bem aqui assim, ó, que quando ele exorta a Timóteo, né, na 2 Timóteo, ele fala assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação. Quem vai nos julgar? Quem? Deus. Presença de Deus e de Jesus Cristo, tá aqui. Que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a ouvir a verdade, voltando-se para mim. Fala para as fábulas, né? Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, a igreja já falou tudo, né? Então, não tem jeito. Tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo, exortar. É só a palavra que liberta. Muitos não vão ouvir, muitos não vão querer ouvir, mas é necessário, né? A igreja tem o joio e o trigo, tem a virgem prudente e imprudente, um tá na cama dormindo e o outro tá, um vai e outro fica. A igreja é assim, a igreja é dividida. Mas que sejamos eu e você o trigo, sejamos a prudente, sejamos a que vai para a glória, fazendo como a diferença nessa terra corrompida, né? Porque no mundo jaz o maligno. Então, como no mundo jaz o maligno, o que a gente vai fazer? Né? Lutar para que o inimigo da nossa alma, ele não venha nos vencer, porque estamos dando, como é que se diz? Estamos fazendo a vontade dele. Então, a gente tem que fechar as brechas e tentar viver uma vida com Cristo. Porque é tão difícil, igreja, porque a gente chega e... Ai, meu Deus, como é que eu posso dizer? Quando a Bíblia diz assim, no mundo jaz o maligno, é porque o maligno tá aí, né? 1 João 5,19, né? 1 João 5,19, vamos lá? Então, a gente fica, muitas vezes, perdido. Porque no mundo jaz o maligno. E a gente tá lutando, a gente tá numa guerra ferrenha, né? Com o Senhor. E para chegar
a Cristo, a gente vai ter que combater mesmo, porque é muito forte, né? A nossa luta é constante. 1 João, tem 1 João, 2 João e 3 João, tá? Não é Evangelho de João, não. 1 João 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha, igreja, isso é muito forte. Todo mundo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é a verdade, em seu Filho Jesus Cristo. Então, no mundo jaz o maligno. No mundo jaz o maligno. Tá bom? E a gente tem que fazer o quê? Tentar correr, tentar evitar fazer a vontade do maligno. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Não faz isso, não. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.